Eu estive lá. Era 20 de janeiro de 2009. O dia em que Barack Hussein Obama, um advogado negro de 47 anos, de Illinois, jurou, com as mãos postas sobre a mesma Bíblia usada por Abraham Lincoln em 1861, servir a América. O dia em que ele disse estar pronto para assumir um lugar único e de enorme importância na história mundial. Estados Unidos, uma nação frequentemente comparada a um império pelo seu enorme poderio. Uma superpotência em vários níveis, mas que também ganhou fama pelos constantes, intensos e seculares problemas raciais. Eu estava lá. Eu queria ouvir o discurso dele. Eu queria ver a parada em que ele passaria. Esperei por muitas horas. In a little tent, oh, and just like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. It's been too but I'm afraid to die, 'cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know change gonna come. Oh, yes it will. I go to the movie and I go downtown. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know change gonna come. Martin Luther King's Day. Dia antes da posse do Obama, coincidentemente, é o dia de Martin Luther King. O jornal já anuncia que o sonho de Martin virou realidade. I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the meaning of its Thank you. Thank you. Today, I say to you that the challenges we face are real. They are serious and they are many. They will not be met easily or in a short span of time. But know this, America, they will be met. Eu estava em Nova York e antes de ir para Washington, eu decidi conversar com as pessoas para saber o que elas estavam pensando sobre esse momento e sobre Barack Obama. E dentre as várias pessoas com quem eu conversei, eu escolhi o professor Brad para mostrar para vocês o que é que ele pensa. Olha só. The question is, how could there be such a big change as to go from a George Bush to a Barack Obama as president? And one is standing there in one day, and the next day we have the other one. And they seem to be so far apart, so different. And they are very different. And I think Obama hit it when he said America wants and needs a change. We got two cultures down here, white culture and the colored culture. Now that's the way it always has been, that's the way it always will be. The rest of America don't see it that way, Mr. Mayor. People are realizing we're in a war, actually in two wars. We're hated around the world, and the economy is going in the tank. And I said, listen, it's like we're in the fourth quarter of a championship basketball game, and we're down 10 points with only 5 minutes to play, and Michael Jordan is sitting on the bench. We got to bring him in. Doesn't matter what you feel about him. Doesn't matter if you're a racist. We need somebody
who has the potential to be great because we're in a really bad situation. Yes, we're a racist country, and but the same racists love Michael Jordan. They love Willie Mays. They love Martin Luther King. So it's like a schizophrenic way of being, and I think many people realize that if we can get over the racism, the country is going to be taking a great step in a new direction that will allow us to function and work better as a society. Because the racism has been used to keep poor and rich completely separated, intelligent and stupid separated. Along many lines, racism has been used to defeat people who want to make the country better, that want to evolve. One man come in the name of love. One man come and go. One man come here to justify. One man to overthrow. The American people who voted for him were some 55% or so, which is a large majority if you look at the past elections. And now 80% of the American people say they want that man to be president. So as he's gotten more exposure and as people have said, okay, this is going to be the president, now people accept him, okay, we have a president, yes, you say yes, he's black, but 80%, that's another 25% have said, from what I've seen, he's going to be great. He's what we want. So his popularity is growing. Para conseguir chegar a Washington estava muito difícil. Eu tentei comprar passagem de avião e não consegui, porque os voos estavam lotados. Tentei reservar algum hotel, mas também não consegui. Falei com a Embaixada do Brasil para ver se tinha algum apoio, mas a própria embaixada me informou que a única pessoa convidada foi o embaixador e não tinha espaço para mais ninguém. Enfim, era um dia muito disputado. Então, eu resolvi ir de trem de Nova York para Washington. Estou indo para Pennsylvania Station nessa hora. Na verdade, meu trem sai às 4h40. Mas como hoje é a posse do Barack Obama, e a atendente me disse que era para chegar um pouco cedo, porque ia estar muito concorrido o dia. Eu estou chegando agora, 3h30. Pois é, só tem eu aqui. I'm black, I'm black, I'm pink, I'm pink, I'm green, so white, I'm invisible. Ain't got no house, ain't got no shoes, ain't got no money. Chegou um segurança aqui e falou para mim que eu tinha que ter autorização para filmar dentro do metrô e em Washington também. Eu não tenho essa autorização. Pode ser que eu não consiga filmar lá. Eu acho que eu vou desligar a câmera, só vou voltar a filmar dentro do metrô, bem discretamente, para não ser advertido com mais firmeza pela segurança, que é grande aqui na estação de trem. Chegando no trem, eu tive minha primeira surpresa. Eu achei que ia ser muito difícil conseguir conversar com as pessoas, mas elas próprias, voluntariamente, queriam falar sobre Obama. E eu encontrei um casal que já me mostrou como seria esse dia. Very good. How are you? Fine. Are you going to inauguration? Absolutely. Absolutely. Why? Because it's an extraordinary event and we want to be there. Yeah. It's right. history. That's right. It's like Lincoln's address. Yeah. That's And I worked on Obama's campaign in Allentown, Pennsylvania, and knocked on doors, getting people out to vote. So this is a moment of great satisfaction. Ok. Bom, já estou no trem a caminho. Thank you. Tava pensando aqui que eu posso fazer uma estratégia
pra eles não me proibirem de filmar. Eu acho que eu tenho que me disfarçar de fã de Obama, sei lá. Botar uma camisa ou um chapéu, não sei. A primeira coisa que eu achar pra comprar e colocar, eu vou colocar pra me camuflar. Good morning, starshine. The earth says hello. You twinkle above us, we twinkle below. Good morning, starshine. You lead us along, my love and me, as we sing our early morning singing song. 8 horas e 28 minutos. Agora é seguir as pessoas para ver onde é que elas vão. Parece que tem que ir andando, porque não tem serviço de metrô direito hoje. E na verdade o Capitólio é aqui perto, onde é o primeiro evento. Onde ele vai fazer o discurso de hoje, acho que às 10 horas da manhã. Ele me pediu para tirar uma foto com segurança. Olha que maravilha. This day I would never thought would come, but it never come too late. Reason, a little shorter time should be yet more to come to do. It's not just finished because it's this. Lot way yet to go. It's like saying that a man is traveling, but he got to travel a little further. You understand what I'm saying? I'm trying to say a man my age thought I would never see that day, but this day is yet to come, and it's coming now. And believe it or not, this is not the end. This is just the beginning. You have to go back to the far, his books is about saying, back far as Marky Garfins, Juju Ali, the forerunners, Malcolm X, and then plus all the ones but before him will speak of this day coming. And it's not to come to say we're satisfied now, because it takes a lot of bread for to make a man satisfied. If I must be a part of this, I mean half of the pie, not a piece of the pie. You voting Obama? That's right. I am here from North Carolina. A lot of people thought that they would never see a day like this happen in this country, given the history of race relations. So it's a big breakthrough, and as you can see, all these people are coming, at least from our end, from the Baltimore, Maryland area, and they're all expecting to have a very meaningful experience when they get to the mall. I never thought I would see this, even though I'm a fairly young person. I think I sound like an elderly person when I talk about this, but I just never thought I would see a black American president, and it's just amazing. I really want to be a part of it, be part of that celebration, and the mood of people is just so upbeat, and all kinds of people are together, sitting together. It's just amazing. Quando eu saí do trem, encontrei uma multidão, que até então eu não sabia que era de mais ou menos 2 milhões de pessoas. Eu achei que ia estar difícil me localizar, mas está facílimo, porque tem plaquinha para todo mundo. É claro, né? Todo mundo veio para cá hoje. A gente já encontrou gente da Filadélfia, da Carolina do Norte. Nossa Senhora, como tá frio. Menos 7 graus. Nesse momento eu vou botar minha camuflagem, que é para me entrosar com a turma do Obama. Eu não sabia muito bem como chegar até o Capitólio para ouvir o discurso de Obama, mas resolvi então seguir a multidão que se espremia eufórica e emocionada sob um frio de não sei quantos graus negativos. Todo mundo estava indo para a mesma direção, o Capitólio. Capitólio esse que foi construído por mãos negras e escravas. Pois é, aqui atrás está o Capitólio. Estou chegando lá, uma multidão. Ó, vou circular para vocês verem. Olha quanta gente. Olha aí. E as pessoas querendo dar depoimento, as pessoas orgulhosas não só do Obama, mas da família dele, né, que isso é uma coisa importante de ser dita também. Então é um momento em que está sendo celebrado não só
a chegada desse homem ao poder, mas a representatividade que ele traz junto. Vamos embora, já falei demais. De repente eu percebi que a visão que eu estava tendo era única, porque nenhum membro da imprensa oficial estava registrando aquilo, ou seja, como o povo, as pessoas comuns estavam fazendo para chegar até a posse do Obama. E eu encontrei muita gente, e todo mundo queria falar. This is a historic day for Barack Obama, and I hope that each and everybody can get along, not only today, but every day, 365 days of each year. And I would also like to say, please, God, will you please look over Obama, Joe Biden, and their family, as well as everybody out here. Congratulations, Obama! Parece que para chegar no lugar onde eu tenho que enfrentar essa multidão. Então eu vou desligar a câmera um pouquinho e ver o que acontece quando eu chegar lá. Passou a multidão. Let's come down with the policeman. Tentei por muito tempo chegar até o Capitólio, mas todos os portões estavam trancados. E àquela altura, eu não conseguiria mais ouvir o que Obama diria. Andei e cheguei nesse lugar aqui que realmente não significa nada. Não sei o que está acontecendo. Não sei se na hora da passeata ele vai passar aqui. Without a ticket, if you don't have a ticket, you gotta go that way. And you see it on the screen. Ok. Pois é, vou ter que ver on the screen. O que está acontecendo é o seguinte: todas as ruas estão fechadas, estão falando para as pessoas que elas podem entrar, mas ninguém consegue entrar. Já vi gente até chorando aqui, tentando ver a passagem do Obama, ver o lugar que pode ter um telão. Eu agora já resolvi procurar um telão e ver, sei lá, ver essa festa de uma outra maneira. A alternativa foi, assim como várias outras pessoas, ir assistir aqui de um restaurante, mesmo porque eu não tomei café da manhã. Vou tomar café. E daqui a pouco eu vou continuar tentando chegar lá. Quando eu cheguei no pequeno café, eu já percebia que o clima era diferente. Todos estavam atentos àquela pequena TV. Time has come to reaffirm our enduring spirit, to choose our better history. Durante o discurso do Obama, todo mundo parou. Até os funcionários da cozinha. Nenhum café foi servido, nenhum sanduíche foi feito. Todo mundo só queria ouvir o que Obama estava dizendo. As reações no bar eram as mais variadas. Aplausos, sorrisos e lágrimas. You know, my husband was a supporter of Barack Obama before anybody I know, 4.5 years ago, and he passed away 8 months ago. That's why we're here. My husband should be here, but hopefully he knows. I think I was just so overwhelmed after he took the oath. I have to re-listen to it, but he's honest. You know, he tells us what we need to. It's going to be hard. It's going to be very hard. Okay, my mother, who's 80 years old, obviously white, has never voted for anybody but a Republican in her life. She is the biggest Barack Obama fan. But my husband spent many, many, many times talking to her about the issues and teaching her, and she's a convert. I love Barack Obama because I think he's given us hope. He is going to help us get through all of the trouble that we're having in the U.S. He's the first African-American president. I'm African-American. I love it. And I just think he was the best guy for the job. Também fiquei com vontade de chorar.
Apesar do Obama não ser o presidente do Brasil, o meu país, ao ver aquelas pessoas tão emocionadas e tão esperançosas, uma esperança que quase dava para tocar, eu me emocionei também. Nesses tempos em que a política e os políticos andam tão desacreditados, ver as pessoas se emocionando por alguém em quem elas votaram me tocou muito. To all the other peoples and governments who are watching today, from the grandest capitals to the small village where my father was born, know that America is a friend of each nation and every man, woman, and child who seeks a future of peace and dignity, and we are ready to lead once more. Eu decidi sair no meio do discurso do Obama aqui do restaurante, porque eu acho que eu vou ter oportunidade de ver muitas vezes tudo isso que ele falou em várias televisões, porque com certeza todo mundo gravou isso. Mas eu acho que estar aqui nesse dia, eu acho que é mais importante eu ver as pessoas que se sentem representadas por ele, aquelas pessoas que eu vi quando eu saí do trem, as pessoas que se ofereciam para falar, as pessoas que estavam ali amontoadas na frente de uma grade tentando entrar, para ver esse homem que agora representa essa nação. I've been following him for months. He's intelligent. He's cool under pressure. He's very nice to look at. He's a very attractive guy. He represents the country well so far. Oh, I'm looking in your camera. He just has so much class. He has so much respect for women. He's a great father. But I love that he's left-handed, little smart guy. And he's young, so he has a lot of energy. I just like him. I've been following him since nobody believed in him. And this is the last piece of my documentary footage that I've been pulling together for almost a year. So I'm from Atlanta, Georgia. So we drove up here. It's about a 10-hour drive. And it's worth every foot that went to sleep, every toe that went to sleep. It was worth it. It was worth it. É claro que eu fiquei desapontado por não conseguir ver de perto o Obama. Mas só o fato de ter visto a emoção das pessoas, para mim já tinha valido a pena. Mas olha só como é o destino. Exatamente quando eu estava me preparando para voltar para casa, eu encontrei uma entrada para o lugar onde seria realizada a parada do presidente. O estado era o seguinte: a multidão se aglomerava, o frio era intenso, os equipamentos já estavam pesando nas minhas costas, mas mesmo assim eu resolvi esperar. Parece que ele vai passar mesmo aqui nessa avenida, na carreata. O negócio é esperar agora. A gente vê que a segurança é bem forte mesmo. Olha ali no alto daquele prédio, os atiradores de elite. E durante a espera, eu comecei a me divertir com o que as pessoas estavam fazendo para esperar o momento em que o novo presidente passaria. Tinha de tudo. Até pessoa comprando um copo de café por $40 só para não perder o seu lugar apareceu. De tudo que as pessoas faziam durante a espera, o que mais me chamou a atenção foi essa senhora, que ficava escutando com um pequeno rádio tudo que era dito dentro do Capitólio e repetindo para nós que esperávamos. Apesar do frio, o clima é de total animação, porque a turma ali tá dançando para se aquecer. Começaram 3, agora já tem uma turma enorme.
Daqui a pouco ele tá aqui perto. Olha aí. Vendo todos aqueles rostos, ficava cada vez mais óbvio que não era só para os Estados Unidos, mas para o mundo todo, que Obama era uma aposta como símbolo de esperança depois de 8 longos anos da administração Bush, contestada nacional e internacionalmente. Obama simboliza para uma parcela da humanidade que, como ele, vive as dores e os prazeres dos diferentes, a possibilidade de mudança, capaz de eliminar preconceitos, temores e ressentimentos em favor do avanço de toda a humanidade. Foi muito importante estar lá naquele dia. E que vem o futuro. Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, or the times they are a-changing. E aí, ela entrou no ônibus e deixou ele pra trás. Mas por que ela não pegou com ele, meu Deus? Porque ela deixa ele com a família dele. Mas por que ela deixa ele de bola? Porque ela é muito sozinha, não quer ficar com ele, sei lá. Mas por que? Pô, assiste o filme, cara, na boa, é um clássico.